estamos iniciando mais um programa. E hoje com duas entrevistadas, locutoras de rádio. Boa noite para vocês. Boa noite. Obrigada por terem aceitado o convite e virem aqui contar um pouquinho da vida de vocês, da profissão, como é ser uma locutora de rádio, Márcia. Tudo bem, Graça? Tudo bem, Márcia. Bom, eu gosto muito do meu trabalho. Eu estou aí no rádio há tantos anos e acho que encontrei minha verdadeira vocação, na verdade. Eu comecei no jornalismo, em rádio também, e depois passei a fazer locução musical. E é o que eu disse, acho que eu encontrei a minha verdadeira vocação. Hoje eu exerço as duas, tanto o jornalismo como sou radialista, né? Radialista e jornalista, mas eu ainda assim prefiro o rádio. Você prefere, faz 35 anos, na verdade, que você está no rádio. Acho que sim, não fiz muitas contas, não gosto muito de números, na verdade. Mas eu comecei há bastante tempo, no ano de 85, no jornalismo, de rádio também. E depois de alguns anos é que eu comecei a fazer a locução musical. Ô Márcia, e tem que ser uma grande paixão, porque quando, se você não tivesse essa paixão, não gostasse, você não conseguiria, né, estar nesse trabalho há tantos anos. E o que você acha que foi mais apaixonante ou é apaixonante nessa sua profissão? O contato com o público, não tenha dúvida. Acho que a Glaucia também está aqui conosco, ela pode estar dizendo isso também. Eu acho que é o público, porque eu costumo dizer sempre assim. O rádio é muito legal, muito gostoso de se fazer, não ganha-se pouco, mas faz-se muitos amigos. Pessoas que você nem imagina, não conhece, que nunca te viu, te trata assim com muito carinho. Então é uma troca muito gostosa. Glaucia? Concordo com tudo. Só que como eu comecei no rádio, eu fiz o caminho inverso da Márcia. Eu comecei primeiro no rádio mesmo, com música, apresentando programas musicais, e depois eu passei para o jornalismo. Hoje eu faço jornalismo, estudo também, e comecei a estudar por causa do rádio. Eu apresentava programas musicais, comecei numa rádio comunitária, né, em Colina, depois passei a fazer locuções comerciais, passei para a Jovem Pan, e teve um período que eu mudei de rádio, eu trabalhei na Independente AM, que é uma rádio só de jornalismo. Daí veio essa paixão também pelo jornalismo. Hoje eu faço as duas coisas, mas o rádio é... Mas você passou pela Colina também. Passei pela Colina, esqueceu a pela Colina. Band. Não, eu já falei pro jornalismo. Pro jornalismo. E hoje você faz curso de jornalismo? Faço, hoje eu faço. Ah, hoje você faz a graduação em jornalismo. Isso, em jornalismo. Então você descobriu o seu talento, a sua profissão, trabalhando, né? Trabalhando. Eu comecei a trabalhar no rádio com 16 anos. Então eu comecei assim, foi engraçado, com rádio amador. Meu pai tinha um rádio amador em casa, mas era para brincar, era brincadeira aquilo de fim de semana, depois que chegava da aula, tinha 16 anos. Aí foi começando a aumentar assim, as horas no rádio amador, e um pai de um amigo meu, que era locutor, me convidou para fazer uma participação no programa dele. Eu fui, comecei a participar, aí nessa rádio eu comecei a apresentar um programa jovem, sempre por esse lado. Aí depois eu também apresentei programas sobre música raiz, música de viola. Gostei daquilo, fui levada para aquilo, a rádio fechou, eu parei de trabalhar. Tirei minha DRT para radialista, aí que eu fui trabalhar na Jovem Pan. Que bacana. E qual a diferença entre, você disse, né, o jornalismo, né, no rádio, né, e a música, você fazer programas musicais? Com a música, há uma interação maior entre você e o ouvinte? Porque o jornalismo você só fala. Eu nunca vi um jornalismo que houvesse oportunidade de ter uma participação do outro lado do rádio. É mais formal, né? É mais formal. Você está passando uma notícia, é uma coisa mais séria. A locução musical é mais descontraído, você está falando mais a linguagem, eu pelo menos utilizo sempre uma linguagem mais próxima do meu ouvinte, para estar chegando até ele de verdade, de fato. Agora o jornalismo não, é uma coisa um pouco mais séria. Até a voz, você pode estar utilizando uma voz um pouco mais, um tom mais formal. Agora a locução musical não, com certeza não. Eu acho que o jornalismo do rádio, ainda
durante a locução, não. É isso que a Márcia falou. É formal e tudo. Mas na rádio, você tem um retorno do público. Às vezes você está fazendo uma notícia, o sonoplasta está lá falando que tem alguém ligando, está bravo com a notícia, quer falar também. Aí você às vezes tem a oportunidade de colocar o ouvinte. Se você não fala, eles cobram e aparecem lá na rádio. Tem esse retorno Alguns também. programas até dão, né, esse tipo de oportunidade das pessoas se expressarem. Obviamente não é toda a rádio que vai dar e vai abrir para o ouvinte falar, não, aquele tal, não dá, né? Algumas coisas não, mas realmente feedback tem, não tenha dúvida. E mesmo essa participação do ouvinte também muda de rádio para rádio. Eu lembro uma época que eu trabalhei na Colina é de enlouquecer qualquer um. Porque são 2 linhas de telefone, não para, você tem que apresentar o programa, tem que cuidar da técnica, atender telefone, atender ouvinte, e é um ouvinte participativo, o tempo todo conversando. A Jovem Pan não, é menos. Porque o ouvinte da Colina FM é diferente do ouvinte da Jovem Pan? Tem essa questão também? Eu atinjo determinado público com determinado eu acho que essa é a plástica diferença. De rádio. É a diferença de cada rádio mesmo. Eu acho que essa é a diferença, porque o público da Colina é um público mais adulto, uma faixa etária um pouco mais, né, adulta. A Jovem Pan, embora eu ouça, gosto muito da Jovem Pan, eu acho que atinge uma faixa etária um pouco abaixo, né, dos 20, enfim, dos 25, eu não sei exatamente, não tenho esses dados de estimativas. Já foram realizadas algumas pesquisas, existe um público grande, na faixa dos 30 anos também, mas eu acredito assim que o ouvinte da Jovem Pan seja aquele ouvinte que gosta mais de ouvir, tá lá ouvindo a música, tá indo pra balada, enquanto ele ouve, ele tá conversando com os amigos, ele não tá muito afim de falar com o locutor, ele liga pro locutor para pedir aquela música que ele quer ouvir, que tem mais a ver com a balada dele. Na Colina não, o locutor já é aquele amigo de todas as horas, tem esse que entra no diferencial. churrasco na casa da pessoa. Que gosta que fale o nome dele, entendeu? E há realmente uma abraços para os companheiros que estão ouvindo. E na Jovem Pan, o ouvinte quer menos conversa. Quanto mais música, melhor. Só que o programa, quando tem uma participação muito pequena do locutor, também não agrada. Tem que ter aquela participação, mas é mais músicas. Quanto mais músicas, melhor. Que bacana, é um assunto assim instigante e principalmente sendo comentado por pessoas que realmente vivenciam isso, né? E uma mais experiente, outra mais nova nesse trabalho, né? Márcia. Nós vamos para um pequeno intervalo, continue com a gente, voltamos já já.